Eu estou colocando essas cores porque elas representam as cores dos chakras. E muitas vezes a gente precisa de uma referência para trazer à memória a sua cor, né? Eu sempre caminho com eles porque meu trabalho é com os chakras, mas hoje, em especial, o objetivo é que vocês visualizem e tragam à memória as cores, tá? Sim, exatamente. Outro detalhe, a imagem de Shiva, hoje em especial, ela tem a representação da nossa consciência ampliada, de toda a plenitude que nós possuímos, de toda a alegria, de toda a inocência, de toda a pureza, de toda a percepção quanto à vida do que ela é, né? Onde nós somos, nos percebemos no todo e o todo em nós. Então, a imagem de Shiva traz hoje esse objetivo, tá? Hoje eu estou repleta de pontuações, porque o assunto que eu venho trazer é um assunto sério, que vai trazer uma amplitude de consciência para vocês, e é de grande responsabilidade. Eu sinto até uma certa ansiedade, porque é sério mesmo. E a partir do momento que vocês começam a perceber, a partir dessa percepção, as coisas começam a mudar, né? A visão começa a se ampliar. Percepções errôneas começam a se dissipar, né? Se diluir de forma muito natural. Não é nenhum processo brusco, né? Onde quebra alguma crença limitante de forma brusca. Eu costumo sempre trabalhar com a rinça, né? Não violência. O yoga prega isso. Então, todos os processos que arrancam de uma forma muito brusca da gente, algo que a gente sempre acreditou, acaba trazendo algumas sequelas. E não é essa a minha intenção. A minha intenção é que vocês obtenham uma consciência de forma muito tranquila, né? Onde vocês começam a perceber o valor da sua existência diante da vida, né? Não daquilo que se foi lido ou que alguém contou, mas uma percepção adquirida por vocês mesmos. Cada um de vocês possui uma realidade, e essa realidade, ela é intocável. Eu não posso tocar na realidade de vocês, mas vocês podem realmente, dentro da realidade de vocês, adquirir um conhecimento sobre ela. Porque a gente tem a péssima mania de adquirir uma percepção quanto à vida do outro, quanto à situação do outro, quanto à realidade do outro. É muito fácil. E quando a gente se volta para nós, muda tudo. Porque é um campo muito mais delicado. E é um campo que muitas vezes a gente não está disposto a olhar. Porque, como eu digo, é mais fácil olhar para a realidade do outro, né? E aí, naturalmente, de forma muito inconsciente, a gente se torna julgadores. E o yoga nos afasta desse julgamento. Quando a gente começa a julgar demais, a gente percebe em que campo nós estamos. E aí a gente retoma. E está tudo bem também, se em algum momento a gente se perceber julgando a realidade do outro. A gente não precisa ter chicote na mão e nem se tornar super santos, né? Porque na hora que a gente adquirir essa iluminação, a gente já não vai estar mais aqui. Então, enquanto nós estivermos aqui, é muito normal erros, né? A questão é, quando eu erro, eu sei para onde eu volto. O yoga nos ensina para onde retornar. E o retorno é para onde? Para nossa casa interna. Porque quanto mais eu me conheço, menos julgador eu me torno. Então isso é muito natural. Eu cheguei a fazer um esboço, esqueci esse esboço lá na bolsa. Deixa eu pegar para mim. Fiz um esboço hoje cedo, só eu vou entender os rabiscos que eu fiz. Mas eu vou passar para vocês. Hoje nós vamos trabalhar com os chakras, por isso que eu falei a respeito das cores. Cada cor representa um chakra. E é importante porque o nosso caminho vai se dar a partir dos centros de energia que nós possuímos. E a partir desses centros, entender o que o corpo...
Só para vocês entenderem, né? Bem doido. Mas eu entendo. E aí, a partir desses centros, do reconhecimento desses centros energéticos que carregam algumas questões a serem trabalhadas dentro de nós, é que nós vamos em direção ao corpo, a mente e o espírito, entendendo o que realmente eles representam na nossa vida. E a partir desse momento que a gente chegar nesse entendimento, nós vamos em direção ao portal da nossa alma. Hoje é um dia, uma manhã, que nós vamos falar sobre a nossa alma, sobre o que há de mais importante dentro de nós. Porque a nossa alma sabe exatamente onde ela quer nos levar. E o nosso ego, que é a grande diferença, ele é necessário nas nossas vidas, sim. A gente não tem um trabalho para destruir ego, muito pelo contrário. A gente precisa conhecer o nosso ego, tornar o nosso ego forte o suficiente para que ele realmente siga os passos e os anseios do nosso coração. Porque enquanto ele estiver frágil e ele estiver tentando controlar, tudo que ele vai querer é não seguir o coração. Então a gente precisa entender exatamente isso. A alma, eu estou fazendo um esboço muito rápido, tá? Se acaso vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mão e eu tento tirar a dúvida de vocês. Quando a gente consegue entender a alma e o nosso ego, eu consigo entender que a alma, ela traz os anseios. Ela sempre anseia algo. E o ego, ele trabalha sempre com o desejo do querer. Eu quero. Eu controlo. É assim. E ponto. Então, o ego, ele segue numa linha onde ele tem um objetivo específico, que somos nós mesmos. Mas no aspecto da individualidade. E a alma, ela nos leva ao todo. Porque ela consegue enxergar o que nós não enxergamos quando estamos aprisionados pelo ego. Por quê? É como se fossem partículas que ela percebe e consegue unir todas essas partículas e levar para o todo. Então, os nossos anseios, eles nunca, quando vindos da alma, eles nunca vão destruir algo em relação ao todo. Quando eu me percebo querendo algo somente para o meu bem próprio, e através do meu bem próprio eu destruo toda uma realidade ao meu redor, eu não estou na minha alma. Porque a minha alma sabe exatamente aonde ela quer chegar, que vai em direção ao propósito do todo, do universo, do nosso Criador. Quando eu digo que eu amo, eu preciso realmente entender de onde está vindo esse amor. Nós estamos acostumados com a palavra amor, mas pouco conhecemos sobre essa palavra. Então, a alma nos ensina. A alma, além de tudo isso, ela entende quais são as forças que estão ao nosso favor. Quais são essas forças? A terra e o céu. São forças inigualáveis, incomparáveis, indestrutíveis. O ego já não entende muito bem isso, né? Então, a gente precisa entender as nossas atitudes. Para que eu possa entender as minhas atitudes, as emoções, os impedimentos, os aprisionamentos dentro de mim, eu preciso olhar para os meus chakras. E aí a gente tem 7 centros principais. Esses 7 centros principais foram os inúmeros outros que nós possuímos, mas esses, eles trabalham num aspecto que começa. Aí eu vou pedir para vocês. Acho que eu vou até fazer assim, para vocês trazerem a memória. A cor vermelha representa o Muladhara Chakra. O Muladhara Chakra, ele está localizado lá naquela região da base da coluna. Então, essa cor, quando nós estivermos em processo de meditação, eu peço para que vocês tentem visualizar a cor vermelha. E que, além de visualizar a cor vermelha, vocês se conectem com o elemento terra. É importante. Quando a gente consegue se conectar com a cor e com o elemento, uma força muito grandiosa é liberada dentro de nós. Nós somos compostos por energia. Tudo é energia. Existem energias convergentes, divergentes e conservadoras. E todas essas energias, elas sempre criam algo. Sempre nos levam a algum lugar. Então, hoje, nós vamos trabalhar com uma energia convergente. Nós vamos levar tudo para o centro do nosso peito,
para o centro da nossa verdade, para que algo venha e seja liberado. Quando a energia convergente ela vem, ela vai de encontro a um único objetivo. E quando ela vai em direção a esse único objetivo, ela libera uma energia muito poderosa de transformação. Grandes montanhas são criadas assim. As montanhas do Himalaia foram criadas assim. Então, a gente tem conhecimento que todos os centros que são construídos por energia convergente, ela se torna um centro de energia concentrado. Nós precisamos realmente nos tornar centros de energia concentrados. Aonde a nossa presença estiver, é capaz de transformar pessoas, lugares, ambientes. Enquanto a gente estiver afastado disso, desse conhecimento, a gente vai estar sempre suscetível à energia coletiva, né? a tantas consciências que estão vagando, e a gente vai trazendo alguns malefícios para a nossa vida. Aí a gente se torna irado, raivoso, né? Jogadores. E aí tá tudo bem, de repente a gente aponta para uma pessoa e fala, você é isso, e solta tudo. Por quê? Porque nós não estamos com a nossa energia concentrada, a gente está realmente suscetível à energia dos outros, à energia do ambiente. Mas quando eu tomo consciência que eu quero realmente centralizar toda essa energia no centro do meu peito, eu sustento essa energia e realmente eu mantenho essa energia transformando os lugares. É esse o intuito da nossa aula de hoje. Por quê? 2020 foi um ano de grandes desafios, mas onde nos mostrou a nossa grande potencialidade de nos adaptar e realmente transformar aquilo que se parecia impossível em algo possível. Descobrir realmente qualidades dentro de nós que nós não conhecíamos. E a energia criativa explodiu, porque todo mundo começou a criar algo a partir daquilo que foi limitado a viver. Então, isso é importante vocês entenderem. E quando a gente começa a trabalhar dentro dessa concepção, levando para essa percepção, a gente se prepara para as mudanças e situações que com certeza cada um de nós vamos passar. O ano de 2020, ele vem, o 2021, desculpa, ele vem realmente repleto da energia que foi construída em 2020. Então muitas coisas vão acontecer. Só que se eu não tiver consciência da energia, da poderosa energia que eu tenho, realmente eu vou estar suscetível às ondas para um lado, para o outro, e vou cair para cá e vou cair para lá. Não. Eu falei em aula, acho que é apertando junto, a respeito da força do Muladhara Chakra. Esse chakra, gente, realmente é o principal que nós temos, porque é a nossa base, é a sustentação, é a estabilidade que nos mantém nessa terra. Então, um exemplo do qual eu li num livro, fala assim, que para a gente imaginar várias correntezas de água vindo de um lado, de outro, de todos os lados, e quando a gente imagina essas correntezas, é muito difícil a gente ultrapassar as águas, é difícil, não é? É uma força do caramba para conseguir realmente ultrapassar essas águas, e a gente não consegue, né? Porque é muito forte, e as águas acabam nos levando para algum lugar. As águas são muito poderosas, muito fortes. Só que a energia do Muladhara Chakra, quando concentrada, é essa força que nós temos diante da vida. Tem noção da quantidade de energia da qual o Muladhara ele realmente tem para nos liberar? A questão é, eu quero ir em direção a essa força? Ou eu quero continuar sendo levada pelas águas? Nós temos essa força. Então, esse Muladhara Chakra, o primeiro chakra, ele é o principal. Hoje, em todos os momentos da prática, ancorem essa energia através do Muladhara Chakra, que é através dos seus pés. Os seus pés se conectam com a terra, levam em direção às suas pernas e levam para esse centro de energia algo muito poderoso. Uma segurança, a força que a terra tem. Nós podemos ver tudo o que tem, tudo que nasce sobre a terra. A força que ela tem, né? Então, Muladhara Chakra. Aqui também fala sobre os nossos medos. Tá? Nós precisamos realmente ir em direção aos nossos medos para que a gente possa transmutar através da energia que é concentrada. O segundo chakra, cor laranja, que representa as nossas águas. Então, eu me conecto com a cor laranja e visualizo, se possível, as águas. Tá?
Se for mais fácil visualizar um mar, um oceano, um lago, não tem problema. Só tenta se conectar com o elemento ar. Nós temos um livro aqui, né? Depois do segundo chakra, que fala muito sobre as nossas culpas. A liberdade de ser quem nós somos depende muito desse chakra. Por quê? Porque aqui é concentrado as culpas. Culpas que vêm desde lá da nossa infância. Não pode, isso é errado. É feio. E aí você acaba limitando muitas coisas da sua existência, da liberdade de ser quem você é. Da desenvoltura de andar como você precisa andar, de se mover como você precisa se mover, de dançar com a vida como a gente precisa dançar. E aí, vamos para o nosso terceiro chakra. Esse terceiro chakra fala muito sobre as nossas raivas. Hoje eu vou pontuar as emoções, tá? E aqui é o nosso elemento fogo. A raiva convertida em força, realmente ela traz transformações. A questão é, eu preciso transmutar as minhas raivas, os meus inconformismos, tá? Então visualizem o elemento fogo. Essa cor verde vem lá para o nosso quarto chakra, que fala sobre diretamente quanto às nossas mágoas, que é a região do nosso coração, e a gente vai relacionar com o elemento ar, tá? A partir daqui, nós vamos para o nosso quinto chakra, cor azul. Essa cor azul, ela fala muito sobre os impedimentos da nossa expressão. E esses impedimentos acabam limitando toda a força da nossa natureza. São os famosos nãos, que eu quero dizer sim, e os sims, que eu quero dizer não. Então, quando eu limito a expressão da minha existência, eu limito toda a força que eu tenho. E aí eu começo a ser condicionada por aquilo que a sociedade quer que eu seja, as pessoas querem que eu seja, e eu não manifesto a força da minha natureza. Cor azul. E nesse elemento aqui, nós já vamos caminhando para o elemento éter, tá? Quando a gente vai caminhando para o elemento éter, eu vou mostrar essas duas cores. Esse aqui é o Ajna Chakra, aonde nós mantemos uma percepção, uma visão distorcida quanto à vida. Eu enxergo as coisas como a minha realidade me oferece. Eu enxergo as coisas como o meu ego me apresenta. E aí muitas vezes eu faço julgamentos errôneos. E eu me coloco em situações que não tem nada a ver comigo. Porque eu não estou enxergando plenamente como as coisas são. Esse Ajna Chakra, quando aberto, a gente passa a ter uma percepção real das coisas como elas são. Então eu vejo através, e eu não somente na superfície, mas eu vejo através. As minhas emoções começam a fazer um sentido maior, as situações começam a fazer um sentido maior. E aí eu vou lá para o Sahasrara. E quando eu chego no Sahasrara, a gente vai visualizar justamente uma cor violeta, que traz a transmutação, a transformação. E quando eu chego nesse chakra, eu começo a ter uma percepção, aqui só a percepção errônea que nós temos de nós mesmos. A gente se vê como seres limitados, e nós somos ilimitados. Nós nos vemos buscando alegria fora. E a gente vive em busca disso porque o ego fala, você precisa ter isso. E você nem sabe por que você precisa ter tanta coisa. Mas você precisa. Você acredita nesse eu preciso. Aí você conquista uma coisa, não tá bom, conquista outra, não tá boa, e assim você vai conquistando e vai colocando, fazendo a sua cabeça ficar desse tamanho, e você não sabe nem por quê. Porque você realmente tem uma percepção errônea sobre si mesmo. Nosso objetivo é transmutar exatamente tudo, misturar todas essas cores dentro de nós e ir em direção à percepção. O nosso corpo, ele é puro instinto. Nós respiramos sem fazer força alguma. Eu pego sem precisar estudar como eu pego, mas eu pego. Eu movimento os meus dedos, eu caminho, eu como, instinto. O nosso corpo é dotado de instinto. Aí a nossa mente é intelecto. Precisamos, sim, ter intelecto para entender como tudo isso se movimenta dentro de nós. E a partir do momento que eu entendo a minha mente como intelecto necessário, eu deixo de ser refém da minha mente. A mente
mente o tempo todo, enquanto estivermos aprisionados nas mentiras do nosso ego, nos desejos do nosso ego, e não nos anseios da nossa alma. Então eu preciso compreender. Quando eu trago o intelecto para a minha vida, é para a transformação do todo, não é só para a minha transformação. Quando eu trago o conhecimento para a minha vida, eu preciso entender qual a razão que eu estou trazendo esse conhecimento na minha vida. E aí eu começo realmente a me alinhar à minha mente. E depois eu vou lá para o espírito. O espírito é a intuição. Sabe quando a gente inclui algo que você não sabe nem de onde veio, mas você constrói algo grandioso, maravilhoso, e fala, uau, de onde veio? Força do espírito. O espírito, ele nos leva a lugares grandiosos e realmente libera uma energia muito poderosa dentro da gente, onde a gente cria através de algo muito maior dentro de nós. É o divino. É o ser divino que nós carregamos. E quando eu consigo entender o meu corpo, como ele funciona, a minha mente como funciona e o meu espírito como funciona, eu vou criar uma tríade perfeita, aonde eu vou em direção ao portal da minha alma, no centro da minha verdade. E aqui, no centro da minha verdade, é que nós vamos trabalhar hoje. Conhecendo verdadeiramente os anseios da sua alma. Tudo aquilo que de alguma forma você está se negando a ouvir. Que de alguma forma está aí silenciado, impedindo um fluxo grande de energia. Quando eu falo de um fluxo grande de energia, existe algo ainda maior que vocês precisam entender. Quando a gente medita, faz os asanas, cria conexão com a nossa respiração, a gente está ampliando os canais energéticos dentro de nós. Nós estamos ampliando o campo de energia que nos envolve. Agora eu vou falar para vocês. Imagina um cano, muita água descendo por esse cano, e esse cano ele é tão estreito que ele não suporta a água que está descendo. No nosso universo, no centro de tudo, é liberado uma grande energia todos os dias. Para todos, sem exceção. Não é porque você é bonzinho ou porque você é ruim, é que não é liberado. Para todos. A questão é quanto o meu campo está aberto para receber. Se o meu campo estiver limitado, realmente limitado, eu vou fazer bem assim mesmo, bem limitado. Quando essa fonte de energia é liberada, trazendo alegria, bem-estar, momentos de prazer, logo depois vem o inconformismo, vem o mal-estar. Por quê? Porque não está preparado para receber tanta energia. E qual é o nosso foco? Ampliar o nosso campo. Para que todas as vezes que for liberado do universo momentos de alegria, de plenitude, realmente a gente se abre e vivencia, e a partir dessa vivência a gente cria algo ainda maior. E aí a gente consegue sustentar essa energia aqui na Terra. E aí isso é consequência de olhares vibrantes, sorriso cativante, um amor inigualável, onde você chega e você toca as pessoas, você realmente influencia as pessoas, porque mostra para as pessoas aquilo que elas têm de melhor e não de pior. Quando a gente está aprisionado no nosso ego, a gente tem a mania de apontar, e aí a pessoa vai ficando cada vez menor, 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 porque ela não vê mais saída dentro dela, porque ela só erra. Não há nada nela, porque ela só erra. Então, gente, hoje, vamos ampliar o nosso campo de energia. Vamos realmente se abrir para esse fluxo que é liberado todos os dias. Não, Diogo, são todos os dias. Então, coisas boas e coisas ruins acontecem para todos. A gente não tem diferença nesse aspecto. A questão é como a gente reage a tudo isso. E que lição que a gente está trazendo de tudo isso. Se o seu campo está aberto, se os seus centros de energias estão realmente sendo usados como um conhecimento, um autoconhecimento de você para você mesmo, para que você realmente se utilize dessas emoções, muita coisa boa vai acontecer. Em 2021 eu quebro nesse momento toda e qualquer palavra que falaram que vai ser péssimo, que vai ser horrível, que vai ser pesado. Eu escutei essa semana. E quando eu escutei isso me doeu, porque assim, a gente precisa se preparar porque vai ser horrível, porque... Não, eu quebro isso. Porque nós somos fonte de energia capazes de transformar toda e qualquer situação. Estamos aqui vivos. Tivemos algumas percas, sim, mas a gente precisa louvar a nossa existência, a nossa vida,
Estamos aqui vivos, podendo transformar tudo e todos e qualquer lugar. Ok? Com toda essa energia, vamos começar a nossa prática.